Saia antes que eu te humilhe, velho, ele disse. Meu nome é Steven, tenho 51 anos e servi 12 anos nas Forças Especiais antes de viver uma vida normal em Denver, Colorado. O garoto que mostra os músculos acha que isso o torna perigoso. Ele se chama Jake e treina minha esposa Diana há 3 meses. Sessões longas, mensagens em horários estranhos, coisas que o marido percebe. Eu estava na porta da academia Powerflex, olhando ele vir com aquele arrogante de jovem que acha que manda no mundo. O lugar estava cheio, gente malhando, universitários mostrando força. Todo mundo via que uma confusão estava começando. Você não é homem para ela, ele gritou alto para todos ouvirem. Queria plateia, queria me fazer passar vergonha como marido velho que não satisfaz a mulher. Eu não respondi. Sentei num banco e comecei a tirar minhas botas de trabalho. Os cadarços velhos, mas firmes, como tudo que sempre escolhi na vida. Jake veio atrás, pensando que meu silêncio era fraqueza. Diana me contou tudo sobre você, ele disse, se colocando perto do espelho. Que você está mole, que não se cuida mais. A pessoal começou a se juntar, celulares gravando. Internet adora esse drama, o velho contra o jovem, o fraco contra o forte. Tirei uma bota e coloquei no chão. Jake continuava falando, se mostrando para o público. Ele era forte, sim, com dieta certa, suplementos, muito treino. Mas isso era apenas aparência. Tem diferença entre parecer forte e ser forte. Última chance, velho, ele disse estalando os dedos. Vai embora e talvez eu pegue leve quando Diana perguntar sobre você. Eu continuei devagar, desamarrando a outra bota. A multidão queria ação, queria ver jovem contra veterano. Mas não entendiam que a luta já estava decidida. Quando Jake resolveu tornar isso público, ele já tinha perdido. Terminei com os cadarços e olhei para ele pela primeira vez. Terminou de falar, filho? Diana e eu nos conhecemos há 15 anos, quando eu saí do exército. Ela era gerente de banco, séria, de terno e sorrisos profissionais. Eu me senti atraído pela confiança dela, pelo jeito como tratava clientes difíceis com uma paciência que eu admirava. Casamos depois de 2 anos, compramos uma casa em Iglands-Rent e começamos a falar de filhos que nunca vieram. O exército me ensinou a perceber situações, a notar quando os padrões mudavam. Os padrões de Diana estavam mudando há meses. Mais horas na academia, roupas novas mais ousadas, um tom distante na voz quando falava do dia. Uma vez eu comentei suavemente e ela disse que era apenas meta de saúde na meia-idade. Jake Rodrigues começou a aparecer aos poucos nas conversas. Primeiro como um novo treinador, depois como Jake disse que esse exercício é melhor, depois como mensagens tardias que ela dizia serem rotina de treino. Eu já estive em territórios hostis o bastante para saber quando alguém está coletando informações sobre mim. Há 3 semanas, passei na academia na hora que ela deveria estar treinando. O carro dela não estava lá. Mais tarde, ela disse que mudou para treinos de manhã, mas a bolsa de ginástica continuava no armário, e ela chegava em casa cheirando a perfume, não a suor. A partir daí, eu realmente comecei a prestar atenção, como eu fazia em Kandahar observando padrões de inimigos. Diana tomava banho logo que chegava, mesmo dizendo que já tinha se lavado na academia. Colocava o celular virado para baixo no jantar, coisa que nunca fez. Pequenos sinais, mas consistentes. Ontem, sexta os dois numa cafeteria no centro. Não era academia, não era treino. Diana rindo do que Jake falava, tocando o braço dele de um jeito que esposas não tocam seus treinadores. Eles não me viram, mas eu vi o suficiente. Jake provavelmente achava que era o primeiro jovem a chamar a atenção de uma mulher mais velha. Achava que juventude e músculos lhe dava vantagem sobre mim. O que ele não entendia é que forças especiais não é só condição física. É paciência, é esperar o momento certo para aplicar a pressão certa. Os sinais estavam lá há meses, mas eu ignorei, confiei quando devia ter verificado, dei o benefício da dúvida quando não deveria. Esse foi meu erro. Mas o erro de Jake foi maior. Ele tornou isso pessoal, público, uma questão de respeito. Eu me levantei do banco, com as botas bem amarradas. Jake ainda falava com a plateia, ainda posando de jovem seguro de SI. Ele não fazia ideia de que tudo que disse e fez de inteligência artificial custar mais do que podia imaginar.
E aí, velho? Jake disse, abrindo os ombros. Vai fazer alguma coisa ou vai ficar aí sentado como fica em casa? Aquele último comentário pegou diferente. Não porque doeu, mas porque confirmou o que eu suspeitava. Diana estava falando da nossa vida privada, contando detalhes que deviam ficar entre marido e mulher, me pintando como o esposo descuidado que não valoriza o que tem. Terminei de amarrar meus sapatos e me levantei devagar, alongando as costas. Jake achou que era rigidez, idade pesando. Ele estava meio certo, eu tinha 51, não 25. Mas o que ele não sabia é que esses anos me ensinaram coisas que nenhum treino de academia ensina. Jake, falei calmo, você está treinando minha esposa há 3 meses. Ele sorriu, pensando que eu estava entrando no jogo. Isso mesmo. E deixa eu te falar, ela tem sido muito dedicada aos treinos. A plateia riu da insinuação. Jake aumentou a cena, mostrando o braço para o público. Estava se divertindo, se alimentando da atenção, fazendo da minha humilhação um show. Dedicada, repeti devagar, balançando a cabeça. Isso é bom. Diana sempre termina o que começa. Algo no meu tom fez Jake parar por um segundo, mas ele disfarçou com mais arrogância. Talvez você devesse anotar algumas coisas, velho. Aprender o que é preciso para manter uma mulher interessada. Olhei ao redor da academia. 43 pessoas vendo, a maioria com o celular na mão. 2 saídas de emergência, uma atrás dele e outra à minha esquerda. Jake estava com o peso do corpo para frente, estilo de boxeador que ele deve ter copiado do YouTube. Bonito pra câmera, péssimo para uma luta de verdade. Sabe o que eu aprendi em 12 anos de forças especiais, Jake? Perguntei, rodando os ombros. Paciência. Saber esperar o momento certo. O sorriso dele aumentou. Forças especiais, é? Então eu sou um Navy SEAL. A plateia riu de novo. Ele tinha todos no seu lado, o touro jovem pronto para colocar o velho no lugar. Começou a se mover na minha direção, provavelmente pensando em agarrar minha camisa, me empurrar um pouco para a câmera. Foi quando eu sorri. Não o sorriso educado de antes, mas aquele outro. O mesmo que meu pelotão via antes de entrarmos numa base hostil. O sorriso que significava, planejamento acabou. Você tem razão numa coisa, Jake, falei, assumindo uma postura que ele não reconheceria. Isso já acabou. Ele deu o primeiro soco, colocando todos os músculos de academia nele, mirando no meu queixo diante de 43 testemunhas. Coitado. Não fazia ideia do que acabava de começar. O direito dele veio como se tivesse praticado no espelho, muita força, zero técnica. Desloquei meu pés um pouco para a esquerda e deixei o punho dele passar perto do meu ouvido, talvez uns 5 centímetros. O impulso fez ele perder o equilíbrio e eu só ajudei com um toque de leve no ombro. Ele tropeçou e caiu na barra de pesos, anéis de 20 quilos batendo no chão com um barulho ensurdecedor. O som estrondou pela academia. A plateia explodiu em risadas surpresas. Jake se levantou apressado, rosto vermelho de vergonha, olhando ao redor para ver quem tinha gravado sua humilhação. Todos. Desvio de sorte, velho? Rosnou. Mas eu ouvia a dúvida na voz dele. Não era o que ele planejava. Foi? Respondi, parado no mesmo lugar. Jake partiu para cima de novo, dessa vez baixo, como se fosse um tackle de futebol americano. Talvez funcionasse com outros caras de academia que lutam como em filme. Eu simplesmente não estava lá quando ele chegou. Saí do caminho no último segundo, usei o próprio impulso dele para jogá-lo de cara na máquina de remo. O impacto fez um som seco e satisfatório. Jake rebateu no banco acolchoado e caiu duro no chão, cabelo perfeito agora todo bagunçado, confusão substituindo a confiança. Que porcaria é essa? Ele soltou, tentando se apoiar nos cotovelos. Você entrega os golpes, falei calmo. Abaixa o ombro direito antes de socar, se inclina antes de avançar. Erros básicos. A academia estava silenciosa, só celulares gravando de todos os ângulos. A imagem de machão de Jake estava desmoronando ao vivo. Ele olhou em volta desesperado, percebendo que não era o show que prometeu à plateia. Para de fugir e luta como homem. Ele gritou, investindo de novo.
Dessa vez, segurei o punho dele no meio do movimento, redirecionei a força e o girei contra a máquina de leg press. Ele bateu de lado, o choque ressoando pelo chão. Mais duas pessoas sacaram o celular, provavelmente transmitindo ao vivo. Jake respirava fundo, o suor marcando a camisa justa. O sorriso confiante sumiu, agora era frustração e pânico. Não era a vitória fácil que ele esperava na frente do marido de Diana. Como você está fazendo isso? Ele gritou, enxugando o sangue do lábio cortado. 12 anos nas forças especiais, lembrei. Você achou que eu tinha mentido. Os olhos dele estreitaram. Começava a entender que tinha calculado errado, mas o orgulho não deixava voltar atrás. Não na frente da multidão. Não com tudo sendo gravado. Não importa o que você foi cuspiu. Agora você é só um velho. Ele veio de novo, desta vez com o socão aberto, descuidado, que teria arrancado minha cabeça se acertasse. Em vez disso, me abaixei, deixei ele girar sozinho e lhe dei um empurrão de leve na direção da área de pesos livres. Jake se chocou contra o suporte de halteres, fazendo pesos de 9 e 11 quilos rolarem pelo chão. Os membros se afastaram para não ser atingidos, e a risada da plateia ficava mais alta a cada falha dele. Fica no chão, filho, falei. Você está se humilhando. Mas Jake já não escutava. Sua reputação de macho alfa da academia estava desmoronando a cada ataque fracassado. Ele precisava acertar alguma coisa, qualquer coisa, para salvar sua imagem. Pegou um halter de 7 quilos do chão e veio balançando como se fosse um porrete. A plateia arfou. Agora tinha passado de vergonha para perigo. Foi quando parei de brincar. Segurei o pulso dele no meio do movimento, pressionei um ponto nervoso que aprendi no treinamento de combate avançado. Os dedos dele amoleceram na hora, o peso caindo no chão com um estrondo. Agressão com arma, falei baixo, mas audível para todos os 43 presentes. Tem certeza que quer ir por esse caminho? O rosto de Jake empalidecer. Tentou puxar o braço, mas minha pegada era inabalável. 12 anos de condicionamento militar contra 3 anos de academia. Sem chance. Me solta, ele sussurrou, finalmente sem vontade de lutar. Soltei e recusei um passo. Jake segurava a mão dormente no peito, o medo substituindo a arrogância que tinha começado tudo. Quer saber o que eu realmente aprendi nas forças especiais, Jake? Perguntei alto, para todos ouvirem. A ler as pessoas. A identificar ameaças. A perceber quando alguém está passando informação para o inimigo. A academia ficou morta de silêncio. Até a música de fundo parecia ter sumido. Eu estive observando você e minha esposa por 3 meses, continuei. Os cafés que não eram treinos, as mensagens de madrugada sobre rotina, o jeito que Diana começou a tomar 2 banhos por dia e virar o celular para baixo no jantar. O rosto de Jake passou de pálido para branco. Ele não esperava que essa conversa virasse pública. Diana te contou sobre nossa vida privada, não foi? Apertei. Que eu trabalho horas demais, que ando distante, que o fogo do casamento apagou. Jake olhou ao redor nervoso, procurando uma saída. Mas a multidão o cercava, celulares gravando cada palavra. O que ela não te contou, continuei, é que eu tenho trabalhado tanto para pagar o tratamento de câncer da mãe dela. Que eu ando distante porque estou pesquisando especialistas, cuidando de seguros, garantindo que Lanar tenha o melhor atendimento possível. O silêncio se estendeu. Jake respirava rápido, assustado. Peguei meu celular, achei o número dela e coloquei no viva voz. O toque ecoou na academia. Steven? A voz de Diana saiu clara. Estou saindo do escritório. Tá tudo bem? Estou na Powerflex, falei, olhando fixo para Jake. Conversando com seu treinador. Uma pausa. Eu posso explicar? Não precisa, cortei. Jake foi muito educativo. Me contou tudo sobre sua dedicação aos treinos. Jake balançava a cabeça desesperado, murmurando a não para o telefone. Steven, por favor, a voz de Diana veio tremida. Deixa eu ir aí, a gente conversa em particular. Na verdade, não tem mais conversa, falei. Nem comigo, nem com ele. Jake acabou de explicar para todo mundo aqui como ele é macho o suficiente para pegar a mulher de outro homem.
Não é, Jake. Ele estava verde, parecia que inteligência artificial vomitar. A plateia se deliciava, celulares registrando cada segundo. Diana, continuei, você deve procurar outra academia. E você, Jake, deve procurar outro trabalho. Desliguei e guardei o celular. Jake foi se afastando em direção à saída, sua reputação em ruínas, a confiança destruída. Mas eu ainda não tinha terminado. Vai pra onde, Jake? Perguntei quando ele chegou na porta. Não era você que queria me humilhar? Ele parou com a mão na maçaneta, preso entre a vergonha e o medo de piorar a situação. Já chega, disse baixo. Me deixa em paz. Já chega, sim, respondi. Mas não do jeito que você planejou. Andei na direção dele, e Jake se encolheu contra a porta. O mesmo treinador que me chamou de velho 20 minutos atrás agora parecia um garoto assustado. Sabe o que vai acontecer agora? Falei tranquilo. Esses vídeos que todo mundo gravou já estão subindo na internet. Hoje em dia, rede social é rápida. Os olhos de Jake voaram para os celulares ainda apontados para ele. Começava a entender o problema. Amanhã de manhã, todas as academias de Denver vão saber quem é Jake Rodrigues, continuei. O treinador que foi humilhado por um homem de 51 anos. O cara que não conseguiu dar um soco em alguém velho o suficiente para ser seu pai. Você armou pra mim, ele sussurrou. Não, filho. Você armou pra SI mesmo. Eu só te dei corda suficiente, falei. A plateia estava amando aquilo. A queda de Jake era gravada de todos os ângulos. Sua imagem de amachão tinha acabado. Mas eu ainda tinha mais uma carta na manga. Ah, e Jake, acrescentei. Você deveria olhar seu contrato de trabalho. A maioria das academias tem cláusula de moralidade sobre treinadores que dormem com clientes casados. Não fica bem para o negócio quando isso vira público. O rosto de Jake empalideceu. Ele não tinha pensado nisso. Por favor. Começou, mas levantei a mão. Consequências não ligam para por favor, Jake. Você fez suas escolhas. Quis ser homem o suficiente para pegar a mulher de outro, para humilhar ele em público. Agora vai ter que viver com o preço disso. Dei um passo para o lado, abrindo caminho até a porta. Mas eu te dou um conselho de graça, falei. Da próxima vez que quiser roubar algo de um homem, primeiro entenda que tipo de homem você está enfrentando. Jake tentou abrir a porta, desesperado para fugir. Mas antes que conseguisse, Diana entrou correndo, rosto vermelho. Steven, espera. Ela parou ao ver Jake, lábio cortado, cabelo bagunçado, olhar derrotado. O que aconteceu? Ela exigiu. Seu namorado tentou me dar uma lição, falei tranquilo. Não saiu como ele planejou. Diana olhava de um para o outro, depois para a multidão com celulares erguidos, o estado humilhado de Jake, os pesos jogados pelo chão. Jake? Ela disse incerta. Mas ele não conseguia olhar nos olhos dela. O treinador seguro e dominante tinha sumido. Agora era só um garoto assustado que se meteu onde não devia. Não era assim que eu queria que você descobrisse, Diana me disse, voz fraca. Descobrir o quê? Perguntei. Que minha esposa me traía com um moleque que nem sabe dar um soco. Isso eu já sabia há meses. Jake empurrou Diana e fugiu pela porta, deixando ela lá, na frente de 43 testemunhas do caso. Steven, por favor, me deixe explicar, ela pediu. Olhei para ela por um tempo, depois balancei a cabeça. Não precisa, Diana. Eu entendo perfeitamente. Passei por ela e fui em direção à saída. Mas parei na recepção, onde o gerente da Powerflex estava boquiaberto, tendo visto tudo. Você deveria rever as regras para seus treinadores, falei baixo para o gerente. E talvez investir em um seguro melhor. Depois olhei para Diana, parada no meio da academia, congelada, enquanto todo mundo filmava sua humilhação. Diana, falei alto para todos ouvirem. Quando você chegar em casa hoje à noite, vai encontrar os papéis do divórcio na mesa da cozinha. Meu advogado já tem cópias das fotos dos seus encontros com o Jake e das mensagens de texto. Incrível o que um detetive particular consegue descobrir em 3 semanas. O rosto dela empalideceu.
Você contratou um detetive? Forças especiais me ensinaram a juntar informações antes de enfrentar o inimigo. Seu namorado achou que isso era só questão de músculo e atitude. Você achou que eu era velho e desatento para notar o que acontecia dentro da minha casa. Diana olhava ao redor, desesperada, vendo que seu caso agora era público, gravado em dezenas de celulares, provavelmente já espalhado nas redes sociais. A casa está no meu nome, continuei. Os carros estão no meu nome. As contas bancárias que abrimos quando casamos, eu já fechei ontem e transferi o dinheiro. Tudo legalmente. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Já está feito, respondi. Ah, e Diana, pergunta pro Jake sobre o trabalho dele. Ouvi dizer que a Powerflex não gosta de treinadores que criam esse tipo de publicidade. Olhei uma última vez para a academia, para a multidão filmando, e para a garrafa d'água e a toalha abandonadas de Jake. Bom treino, falei, e sai para o AR da noite em Denver. 6 meses depois, eu estava no meu novo apartamento no centro de Denver, tomando café e lendo o jornal, quando uma notícia chamou minha atenção. A Academia Powerflex tinha fechado definitivamente depois de uma série de vídeos virais que arruinaram sua reputação e levaram à saída de clientes. Jake Rodrigues tentou trabalhar em outras academias, mas os vídeos dele sendo dominado por um homem 20 anos mais velho o perseguiam em todo lugar. Pelo que soube, ele agora trabalhava numa loja de suplementos em Aurora. Seu sonho de ser influenciador fitness foi destruído por 30 minutos de filmagem. Diana foi morar com a irmã depois que o divórcio foi finalizado. Ela tentou lutar por metade da casa, mas as provas da traição impediram. No Colorado, o divórcio é sem culpa, mas adultério ainda conta na hora de dividir bens. Eu tinha voltado a correr, coisa que não fazia desde que saí do exército. As trilhas do Washington Park me lembravam porque eu amava o Colorado, as montanhas ao fundo, o ar puro, a sensação de espaço e de novas possibilidades. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã na Califórnia. Sexta, os vídeos da academia. Orgulhosa de você por ter lidado com classe. Eu sorri e guardei o telefone. Os vídeos realmente tinham virado virais, mas não pelo motivo que Jake queria. Eles viraram um alerta sobre a diferença entre parecer forte e ser forte de verdade, entre músculo e coragem real. Naquela noite, dirigi até as montanhas e assisti ao pôr do sol nos Rockies. Pela primeira vez em meses, me senti em paz. A vida de Jake Rodrigues virou um exemplo negativo compartilhado pela comunidade fitness de Denver. Sua humilhação repetida sem parar nas redes sociais foi usada como diversão pelos frequentadores de academia, destruindo qualquer chance dele reconstruir a carreira que um dia teve. Diana também pagou o preço quando o caso deles virou público. Ela perdeu não só o casamento, mas também o respeito nos círculos sociais onde era bem-vinda, sendo obrigada a recomeçar a vida sob a sombra de sua traição exposta. Os vídeos virais viraram um registro permanente das escolhas deles, garantindo que nenhum dos dois escapasse das consequências. Às vezes, a resposta mais forte à traição não é violência ou raiva, mas ter paciência para deixar as pessoas mostrarem quem realmente são e sofrerem pelos próprios atos.